Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia de queda, Bitcoin cai, medo extremo, cruz da morte. O que podemos esperar do movimento atual? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, além de analisar altcoins que você pediu nos últimos vídeos. A gente tem bastante conteúdo. Eu vou te mostrar tudinho, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir mais uma vez, se você tem mais ativos que você quer que eu analise, deixe nos comentários. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, o Bitcoin estava subindo no começo do dia e engatou um movimento de baixa. Mercados internacionais também em leve queda. Estamos diante de um cenário novo? Na realidade, não. A gente vem alertando sobre os desafios que temos acima e o pior cenário que pode se colocar diante dos nossos olhos. Enquanto não tivermos os rompimentos das faixas em verde, a gente poderia sim destruir os sonhos dos últimos cavaleiros do bull market com perdas de 98 e 100 mil dólares. É aquela faixa de segurança que muitos estão colocando para si. Seria natural, por um movimento de vilão da Disney, que é o mercado, perdermos essas faixas. Isto não é, obviamente, uma certeza, uma garantia. O que eu sempre gosto de trazer aqui? Esteja preparado para todos os cenários. Por quê? Porque o mercado é soberano e a gente tem que, sim, estar pronto e não tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Então a gente segue no mesmo movimento no micro, só que no macro a gente segue também em uma outra fase, uma fase muito mais importante, que mantém o cenário bullish. Sim, o mercado no macro segue totalmente bullish, só que o micro acaba nos levando a medo extremo. E também começam a aparecer as falas acerca da Death Cross, a cruz da morte, perigosa, oh meu Deus, é o cruzamento da média de 50 com a média de 200, isso é assustador. Eu quero te mostrar exatamente o movimento padrão de maior probabilidade. Quando estamos em uma tendência macro de alta, estamos em uma tendência macro de alta? Sim, já mostrei aqui no passado que seguimos em uma tendência macro de alta. O que acontece quando temos medo extremo e o que acontece quando temos a cruz da morte? Vamos olhar de forma objetiva, sem enrolação. Setas em verde, medo extremo. Setas em vermelho, Death Cross, a cruz da morte. Tendência macro de alta. Temos sim tendência macro de alta. O que nós costumamos verificar? Medo extremo foi marcado pelas linhas em verde. Vemos a marcação de fundos. Este é um indicador que eu gosto muito e tem um nível de assertividade gigantesco, não apenas no mercado cripto, mas também no mercado tradicional. E desde que o índice de medo e ganância, que é o Fear and Greed, foi instituído no mercado cripto, nós tivemos em tendências macro de alta o medo extremo marcando fundos. Eu mostro isso inclusive no último ciclo. Tivemos fundo em medo extremo, fundo em medo extremo, fundo em medo extremo, fundo em medo extremo. Então, o medo extremo é, sim, um indicador muito importante. É óbvio, se você me acompanha, você sabe que eu já trouxe essa leitura dezenas de vezes. E se você não está acompanhando, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, só que além do medo extremo, a gente usa a base de preço mensal, a gente olha as médias, a gente olha assim como o mercado está se desenvolvendo no mensal, no semanal, em tendência, e a tendência é de alta. A gente olha a Fibonacci, a gente olha uma série de indicadores. E na última quinta-feira, se eu não me engano foi na última quinta-feira, eu empilhei uma série de indicadores que mostram que seguimos em tendência de alta e
estamos nos aproximando de fundos locais, maior probabilidade. É uma certeza, é uma garantia, posso pegar dinheiro emprestado com o banco, com a agiota e colocar tudo no mercado? Obviamente que não, você só investe aquilo que você pode colocar em risco, porque não existe nada relacionado ao mercado financeiro sem risco. Mas tem mais uma confluência, que é a tão famosa Death Cross ou Cruz da Morte, quando a média de 50 dias cruza com a média de 200 dias. E aqui nós tivemos marcação da nossa Death Cross. Death Cross, tivemos marcação de fundo. Death Cross, tivemos a marcação de fundo. Death Cross, aqui tivemos a marcação de fundo. E aqui nós temos a Death Cross muito próxima de se confirmar. Até o sábado nós teremos esse cruzamento. E esta nada mais é do que mais uma confluência para que você avalie. Eu estou aqui trazendo indicações de compra ou de venda, trazendo garantias e garantia de, principalmente, retorno financeiro? Obviamente que não. Eu apresento aqui, e em todos os meus vídeos educacionais, em que eu mostro aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É inegável, estamos olhando para indicadores extremamente sólidos e a maior probabilidade segue de alta. Mas, para que isto se confirme, o que é necessário, não tem conversa. Precisamos vencer os desafios acima. 106, 111, 116. Enquanto não vencermos esses desafios no curtíssimo prazo, ainda existe sim o cenário de captura de liquidez inferior, o que não vai descaracterizar a tendência macro de alta. Perfeito? Vamos olhar, vamos analisar, vamos ponderar, vamos considerar. E tem um outro lado. Se nós estamos diante do que pode ser um fundo ou estamos próximos da formação de um fundo local, este também acaba sendo um ponto de oportunidade para ativos específicos, altcoins. Porque as altcoins estão nas mínimas, as altcoins em relação ao Bitcoin estão nas mínimas. Então a gente tem que olhar as altcoins e é justamente o que eu vou fazer agora. Vou analisar os ativos que você pediu. E mais uma vez eu peço, quer mais ativo? Quer que eu analise outros ativos? Comente. Pois bem, vamos analisar ICP, FET, AVAX, ENA, ZEC, INJ, DOT, SUI e SOL. Importante. Estes foram os ativos mais pedidos. Amanhã eu farei mais análises, mas tem muitos ativos que a gente tem que tomar cuidado. Muitos ativos. Por quê? Porque tem alguns ativos que estão em faixas bem perigosas. O que não quer dizer que eles vão a zero, eles vão cair vertiginosamente. Mas a gente sempre tem que considerar o risco versus retorno. E você deve avaliar o risco que você pode correr. Existem perfis. Perfil mais conservador, perfil mais agressivo. Você tem que avaliar, antes de qualquer coisa, antes de pensar em investir em qualquer altcoin, você tem que avaliar qual é o risco que você está disposto a correr. Existem cenários em que o risco é elevado, mas ainda assim é um risco muito dentro de um perfil de um investidor. E outros casos, para quem é um pouco mais conservador, ainda que seja um investidor agressivo, ele tem um viés mais conservador, portanto, deve ser mais paciente. Então você tem que, antes de qualquer coisa, avaliar quem é você neste mercado. Perfeito? Tome muito cuidado com isso e dê o tempo necessário para você fazer essa própria avaliação. Pois bem,
ICP, lembra de ICP? Analisamos na semana passada, discutimos, eu mostrei que eu fiz realizações. A gente falou de ICP quando o ICP estava bem nesta faixa, quase 10 dólares. Eu mostrei os gatilhos que a gente tinha para realizações pontuais e ICP começou a corrigir. Já são quase 40%, chegou a ser mais de 40% de correção desde o topo. Eu que fiz realizações em faixas superiores, comecei a fazer um DCA. Isso quer dizer que você deve sair comprando? Obviamente que não. Eu falar para você que eu estou fazendo uma compra, que eu fiz uma compra, não quer dizer que você deve fazer o mesmo. Por quê? Porque você não tem a informação de percentual que eu tenho deste ativo, quanto eu tenho de caixa, quanto eu tenho de Bitcoin. Bitcoin representa uma porção gigantesca do meu portfólio. Eu já venho há bastante tempo fazendo compras e vendas, rebalanceamento em diversos ativos. Eu tenho um perfil, eu tenho um caixa específico, eu tenho uma exposição específica. Quando você escutar que alguém está fazendo uma compra ou uma venda, entenda pelo menos o quê? As métricas. E aí sim você pode avaliar com cuidado, você pode analisar de forma estratégica. Então, por favor, não entenda que a minha movimentação deve ser a sua. Por quê? Porque você não tem as informações de compra, de venda, percentual, balanço de carteira, nem nada do gênero. Onde que eu mostro isso tudo? No meu grupo Premium. É um grupo fechado em que eu apresento as minhas metodologias, estratégias, planos. Todo mundo tem acesso a cada um dos meus movimentos, meu portfólio, a minha tese de investimento. Tem acesso aos planos macro, aos planos micro. Tem acesso à minha pessoa para tirar dúvidas. Tem uma série de aulas que dão base. É transparência total em cima de tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, fundamentos, bases. Então, se você quer, de fato, ter este acesso à minha pessoa, aos meus investimentos e aos meus programas de conhecimento, seu lugar é no Premium. E para que você tenha informações acerca do Premium, valores, como contratar, você deve clicar no primeiro link da descrição. É um chat com o nosso grupo. Clicar, vai para um chat diretamente com o nosso time, não o nosso grupo, o nosso time. Basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações para você entender se faz sentido para você ou não. Mas, não, mais uma vez, eu tenho que repetir para que você não se confunda. O fato de eu estar agora realocando aos poucos parte das vendas que eu fiz que não foram de 100%, não devem ser consideradas por você como vai lá, campeão, faz compras, combinado? Estou aqui falando de forma extremamente transparente para pessoas que têm o mínimo de nível de interpretação. Se você tiver dúvida ainda, você pode perguntar, tá? Mas o que eu fiz em relação a este ativo? Fiz vendas na semana passada, mostrei aqui, e agora eu estou escalando compras conforme o mercado tem uma retração, cuidando do meu caixa, cuidando da minha exposição, cuidando do meu percentual de ICP. Compras que vão na faixa de retração de Fibonacci. Vejo faixas interessantes, uma vez que ele acelerou a partir de 50% de Fibonacci. 6,33, 5,50 até 4,31 são faixas que podem ficar interessantes. Lembrando que este é um ativo que acumulou, veio de quedas, acumulou, acelerou, cunha descendente, crash e demonstrou força. Veja o que eu estou falando. Demonstrou força. Isso é extremamente importante, a demonstração de força. Você vai entender agora, por que a demonstração de força é importante? Quando a gente passa para FET teve sim uma demonstração de força na semana passada. FET chegou a subir 100% em um dia. No entanto, a gente não teve rompimentos confirmados. Veja que a gente não conseguiu romper
faixas de resistência, era suporte, virou resistência, e a gente não quebrou uma tendência de baixa, um canal de baixa. Então nós temos que olhar com muita atenção FET neste ponto. Eu entendo que FET abriria oportunidades de compra caso o FET voltasse para esta área. Por quê? Porque nós temos um canal de baixa que tende a romper para cima. Este canal de baixa abre compras quando nós temos a perda dos fundos e principalmente desta faixa em laranja sem continuidade. Então este seria um ponto interessante para compras. Eu sou mais conservador, eu não sou tão agressivo. Aqui seria, obviamente, compras para um perfil agressivo. Conservador, aguardo o quê? Rompimento e teste. Pelo menos o rompimento da faixa de 0,45, que foi a faixa de rejeição, que não por uma coincidência é aquela área de suporte e resistência. Então eu gostaria de ver um rompimento e teste em FET, para aí sim abrir espaço para compras um pouco mais seguras. Por que mais seguras? Como comprar acima pode ser mais seguro do que comprar abaixo? Quando você quebra uma estrutura de baixa, você aumenta a probabilidade de ter uma continuidade de alta. Se você quebra a estrutura, testa e rejeita, isso aumenta a probabilidade da gente inverter totalmente essa tendência. E aqui a gente poderia até formar um ombro, cabeça, ombro, inverso. Então, este pode ser um gatilho para aquele que é um pouco mais conservador. Seguindo, a AVAX. Eu tenho uma preocupação honesta com a AVAX. Eu mostrei essa preocupação na semana passada e eu volto a alertar sobre a AVAX. A AVAX está em um ponto crítico. A gente tem uma perda de uma linha de tendência de alta de muito tempo. Perda de linha de tendência de alta é queda? Não, não é queda. Nós temos que romper de forma confirmada e formar pivôs de baixa. Nós não temos pivôs de baixa. No entanto, se a gente começar a fechar abaixo de 14 dólares, as coisas podem ficar um pouco perigosas para a AVAX. Veja que a gente teve a perda aqui, mas ela não foi confirmada. Perdeu, voltou, tranquilo. Se começar a fechar abaixo deste ponto, é que as coisas podem ficar mais perigosas. E eu vejo sim que o mercado poderia buscar inicialmente a casa de 8 dólares. Então, eu teria cautela com a AVAX e aguardaria pelo menos o retorno do ativo para dentro desta linha de tendência de alta, para considerar, quem sabe, compras nestes pontos. Mas a atenção tem que ser para o fechamento semanal. Ah, perdeu agora! Isso é um problema? Não, fechamento semanal aqui é importante. Então vamos olhar para o fechamento semanal e é ele que vai ditar as regras, perfeito? Então cuidado com a AVAX neste ponto. Na minha humilde opinião, abaixo de 14 dólares começa a ficar um pouco mais perigoso. A gente abre espaço para mais quedas. ENA, mesma coisa. Tem que sustentar 0,29, caso contrário a gente vai buscar 0,22, quiçá 0,20. Então, este é o ponto de sustentação local para ENA. Eu falei ENA, não sei se tinha falado ENA, mas para ENA, a tensão máxima 0,29, perdeu, vai sim com uma probabilidade, não é certeza, buscar 0,22, 0,20. ZEC, sendo extremamente sincero, eu sei que muita gente está querendo comprar, que ZEC isso, ZEC aquilo, ativo de privacidade, não sei o que, não sei o que lá. Eu não vejo compras nessa área, eu até olharia para um ponto até abaixo de 300 dólares. Teria que ser no mínimo abaixo de 300 dólares, entre 300 e 176. Só que eu tenho que ser extremamente sincero. O ponto para a ZEC é, você realmente quer comprar um ativo que subiu
mais de 30 vezes nos últimos meses, é muito, muito difícil alguém me convencer que este é um ativo espetacular para comprar, ele vai subir mais 50 vezes. Eu, Luan, eu estou falando a minha opinião. O que você vai fazer é problema seu. A realidade é, quando a gente vê um ativo valorizando mais de 30 vezes, a gente perdeu o bonde, a gente perdeu a oportunidade. Comprar aqui, a gente está em 38,2. Comprar aqui poderia ser justificado com base na análise gráfica, mas de forma real, se eu compro aqui, eu estou comprando de quem está realizando aqui. Quem comprou aqui está realizando na minha cabeça. Então eu estou virando liquidez. E é aí que mora o problema. Então, eu falei sobre isso em XRP. XRP fez 6, 7 vezes. Um ativo gigantesco. ZEC fez mais de 30 vezes. A gente teve outros ativos, XLM também, teve valorizações estrondosas. E isso tira um pouco do seu potencial retorno versus o risco. O risco aqui acaba ficando muito elevado. Então, eu, pessoalmente, não compro esse tipo de ativo. Agora, eu quero comprar porque ZEC vai valer 50 mil dólares. Maravilha. Faixas de buy zone estão entre 618 e 786. Ainda assim, eu enxergo que este é ponto de compra de varejo, tá? Comprando topo de quem está realmente realizando, quem comprou aqui, ó. Quem comprou aqui está vendendo para quem acha que o ativo vai seguir se valorizando. E detalhe, ele pode seguir se valorizando, mas, na minha humilde opinião, não tem como eu, Luan, comprar neste ponto. O ativo subiu demais, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, vai ficar de fora. Apenas a minha opinião, posso estar errado. Mas leve este alerta em consideração. Quando você está comprando algo que subiu 30 vezes em um curtíssimo espaço de tempo, não estou falando em 10 anos, você acaba, muitas das vezes, comprando a realização de outra pessoa. Ou seja, você está virando liquidez. Seguindo, INJ. Não vejo compra INJ nessa área. Ah, é fundo duplo. Não, não é fundo duplo, porque a gente teve este movimento. Tá? O que a gente teve é um fundo, um topo descendente, e agora a gente está perdendo esta área de suporte e resistência. Pode se sustentar aqui? Pode. Mas ainda assim, eu gostaria de olhar para INJ acima deste ponto. Tá? Pelo menos acima de 10 para abrir espaço para oportunidades. Inclusive, um movimento como este aqui seria bem mais interessante. Uma cunha megafônica, tem um rompimento, volta para testar, isso aqui abriria espaço para uma exposição de uma forma um pouco melhor. Seguindo DOT. DOT é ponto de compra para aquele que é o super, hiper, mega bullish em DOT. É o seu caso? Está sustentando uma faixa importante. Não é o seu caso? Precisa aguardar um rompimento desses desafios aqui. Pelo menos romper 4 dólares. Romper 4 dólares, retestar, aí sim poderia abrir espaço. Mas agora é o Ultra Master Blaster apoiador bullish com DOT, tá? Você tem que avaliar o seu perfil. Seguindo, SUI. Mesma coisa, perfil ultra agressivo em SUI, está perdendo um fundo anterior, não é tão interessante, ainda tem uma sustentação aqui, tá? Seria uma compra para aquele que tem um perfil ultra agressivo para SUI. Quero ser um pouquinho mais cauteloso, ou você aguarda uma correção nestas faixas aqui, 1,20, 1 dólar, ou você aguarda um rompimento e teste. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Rompimento e teste. Então você tem que definir quem é você nesta brincadeira. E seguindo, Solana. Solana está corrigindo. Enfim, Solana está trazendo uma correção interessante para quem enxerga o cenário bullish mantido
e está de olho naquelas faixas de fundos que foram formados em abril, eu estou ignorando este fundo ascendente para ser um pouquinho mais conservador. Eu vejo sim faixas que poderiam nos levar de 155 buy zone até 128 dólares. Na minha humilde opinião, para quem segue bullish com Solana, esta pode ser uma faixa de buy zone. Ah não, eu estou cético, estou com medo. O que é necessário? Você precisa pelo menos romper essa área e voltar a testar 175. Mas, para o perfil agressivo, estamos em faixa de buy zone. Perfeito? Então fique atento, acompanhe, avalie, obviamente, com cuidado. Sem esquecer que a gente precisa vencer os desafios acima. Enquanto eles não forem vencidos, não tem alta no mercado como um todo. A dominância hoje está caindo e a gente está vendo uma sustentação interessante das altcoins. Mas, no final das contas, quem manda no pedaço é o Bitcoin. Vamos ficar alertas. Sem esquecer, micro é uma coisa, macro é soberano. Lembre-se disso. Se você quiser contar com mais atualizações, além daquelas que eu apresento aqui, dá uma olhadinha no segundo link da descrição. É o nosso grupo do Telegram geral. Tem muitos insights, análises, atualizações, fechamento diário. Tem muita coisa bacana esperando por você. Segundo link da descrição, é gratuito. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.